duas perguntas iguais, muito parecidas, do Vinícius Trautwin, ou Trautwin, não sei. Como o Brasil poderia ter a sua segunda emenda? E o Vitor Orfan faz a mesma pergunta. O que falta para o Brasil ter uma segunda emenda como nos Estados Unidos? Ana, depois Benê. Será que é possível? Eu acho que essa é uma área bem aí, o Benê acho que sabe esse caminho direitinho e pode até instruir, né, para que a gente consiga esse direito, já que é um direito que também é para proteger a nossa liberdade, né, de a nossa propriedade, a nossa família. É interessante, antes de passar para o Benê, duas coisinhas. Em 2013, eu não sei se o Benê sabe disso, em 2013, no governo Obama, o Obama, pagando, né, o velho pedágio ideológico progressista, ele falou, não, vamos fazer uma pesquisa, chamou o CDC, né, que é o Centro para Controle de Doenças, é como se fosse o Ministério da Saúde, digamos assim. Não, vamos fazer uma pesquisa para mostrar como as armas elas são letais e elas matam muito e a gente precisa começar a conversar sobre a revogação da segunda emenda. E aí fizeram uma pesquisa, inclusive essa pesquisa agora, para você achar essa pesquisa, você tem que ir na Deep Web, porque você não consegue achar mais esse link. E a pesquisa mostrou, Lacombe, eu acho que o Benê conhece, e por isso a pesquisa foi empurrada para debaixo do tapete, que se defende muito mais com armas do que matam, né? Que as armas, a criminalidade, no sentido de onde havia policial, crime, arma, homicídio, 87% das armas eram armas ilegais. E aí vem um número que assustou todo mundo, que foi que, por ano, quase 3 milhões, o número pode chegar a 3 milhões de vidas que são salvas porque alguém estava armado. Esse número varia, né, dali de 1 milhão até 3 milhões, mas pode chegar a 3 milhões de vidas salvas por ano porque alguém ali estava armado e evitou alguma situação de catástrofe. A gente até vê esses malucos que entram, às vezes, no Walmart e tem um civil ali com arma e diminui, né, o potencial ali daquela tragédia. E aí esse estudo, ele é um estudo que foi varrido para debaixo do tapete. O Obama falou, não, deixa para lá, nada para ser visto aqui, olha para lá, porque mostrou exatamente que as armas nos Estados Unidos elas são basicamente usadas para a defesa. E aí uma outra coisa interessante, que agora há poucos meses, no estado da Virgínia, que é o berço, né, da nação americana, o Senado americano, a primeira Assembleia Legislativa, tentou derrubar a segunda emenda, querendo restringir a posse e o porte de armas no Estado. E aí vocês, eu não vou me alongar, mas vocês podem entrar aí, quem está nos assistindo, no Google e procurar as imagens dessas manifestações que os cidadãos ali da Virgínia fizeram, de várias cidades, foram até Richmond e fizeram uma manifestação gigantesca com milhares de pessoas armadas, milhares de pessoas armadas, e não teve um tiro, não teve um papel no chão, exatamente para protestar, para, na verdade, proteger a segunda emenda. E aí acabou que o Senado e os legisladores da Virgínia desistiram da ideia, porque também ia morrer na Suprema Corte, porque é inconstitucional. Então, para a gente ver que essa defesa, nós brasileiros, a gente tem que começar a entender que se a gente começa a dar margem para um Alexandre de Moraes virar um tiranete, colocar mordaça na gente, um inquérito que ninguém sabe qual é o objeto do inquérito, essas pequenas coisinhas a gente não pode proteger nossa família, não pode ter arma. Isso aí a gente tem que mudar e colocar na nossa base diária, que se a gente tira um pouquinho a nossa vigília da liberdade, essa palavra liberdade ela é estendida para uma série de fatores na nossa vida, e aí a gente perde totalmente o controle e o Estado
acontece uma tirania. E aí, Benê, agora nos mostra o caminho das pedras aí, Benê. Para a gente ter uma segunda emenda aí, Vamos rapidinho, lá. Ana. Ô, Benê, só para ilustrar um pouco o que a Ana falou, eu me lembro, talvez você tenha uma memória melhor do que a minha, talvez você lembre, há pouco tempo, eu estava ainda aqui na Band, houve um caso de um atirador, não sei se foi no Walmart, alguma cidade, e era o Estado tinha o direito a porte, posse, mas esse Walmart, acho que foi no Walmart, nesse Walmart era uma gun-free zone, né? Não podia ter arma naquele Walmart. Né? E o atirador entrou ali e conseguiu matar muita gente, porque é o que eu digo, né? Contra loucos, né? Bandidos e loucos, eles não vão respeitar proibição alguma. E poucos dias depois, houve a mesma situação, se não me engano, também no Walmart, em outro estado, né? E não era uma zona em que as pessoas podiam, era uma loja em que as pessoas podiam andar armadas. Um atirador puxou a arma, deu um tiro e alguém veio e atingiu esse atirador e ele não matou mais ninguém. Quer dizer... E teve a igreja mais ou menos isso. Também. Teve A igreja também, um agente do FBI, um aposentado. Benê, é possível pensar numa... Diga, Ana. Rapidinho, inclusive naquela boate Pulse lá, boate, acho que foi em Orlando, né, em Miami, uma boate LGBT, que o rapaz chegou lá, e logo depois, ali no estado, o número de homossexuais comprando armas para se proteger e dizendo e dando entrevistas dizendo tudo que eu queria era que alguém tivesse uma arma ali, e mais uma vez era uma gun-free zone. Eu já fiquei presa dentro da UCLA num lockdown, porque tinha uma pessoa armada no campus, e o campus todo ele é gun-free zone. Nós ficamos mais de 13 horas trancados na sala de aula e morrendo de medo. Chegou polícia, chegou Marshall, FBI, mas normalmente esses crimes acontecem nas gun-free zones, né? Onde não pode, a arma ali não pode de jeito nenhum. Mas isso não vale, como eu disse, para os bandidos e loucos, né, Benê? Então, a gente tem que pensar numa segunda emenda mesmo no Brasil. Vamos lá. Assim, essa pesquisa, né, que foi feita, esse estudo que foi encomendado pelo Obama para embasar o desarmamento nos Estados Unidos, ele foi varrido, ele foi literalmente deletado dos arquivos oficiais, né? Quem descobriu isso foi o professor John Lott, né? E eu lembro que ele publicou, ele me mandou também. Hoje John Lott para mim é um símbolo, né, dessa luta. Hoje a gente se corresponde, é um negócio fantástico, né? E eu fui o único no Brasil que publicou sobre isso. Mais ninguém. Agora imagina se o resultado tivesse sido o contrário, o inverso, e realmente tivesse comprovado de que armas causavam criminalidade. Aí, lógico, ia ilustrar todas as capas de todos os jornais, ia ser, né, matéria de todos os editoriais, etc. Mas quando o resultado é inverso, aí não interessa, né? Aí deixa de ser notícia, né? A questão dos ataques, né, desse tipo, como aconteceu no Walmart, é a mesma coisa, né? A notícia é quando tem um monte de mortos inocentes, né? Agora, quando um inocente saca uma arma e impede aquele maluco de matar pessoas, aí não vira notícia. Por quê? Porque não interessa, né? Não interessa mostrar esse lado benéfico da posse e do porte de armas de fogo, né? Sobre a criação de uma segunda emenda no Brasil, honestamente falando, eu tenho muito poucas esperanças sobre algo assim em curto prazo, por uma questão muito simples, né? O Brasil ele tem que entender, né, o brasileiro, de uma forma geral, ele tem que entender que não é a política que muda a sociedade, é a sociedade que tem que definir a política, né? A segunda emenda ela não foi criada porque algum iluminado político disse, temos que ter uma segunda emenda, não importa o que a população pense. Não foi isso, né? Ele simplesmente levou essa necessidade e esse entendimento da população americana, né, do cidadão americano, para a Constituição. A gente teve uma proposição de uma PEC sobre esse termo, sobre a criação dessa emenda à nossa Constituição, vamos dizer assim, né, garantindo esse direito. E aí, o que nossos parlamentares fizeram com a emenda? A primeira coisa, tiraram o termo arma de fogo. Disseram, todo brasileiro tem o direito à legítima defesa. Ora, mas isso todos nós temos. Não é esse o problema, né? O problema é ter acesso à ferramenta, né, que faz com que você possa exercer o seu direito à legítima defesa, que é a arma de fogo.
Então, a gente tem que mudar muita coisa ainda culturalmente para isso um dia poder ser realidade. A gente está vendo agora, elegemos um presidente que é favorável ao armamento da população. Elegemos vários senadores e deputados federais que também, ou um pouco mais, um pouco menos, também são favoráveis a essa ideia. Só que as coisas não caminham, as coisas não estão encaminhando. Por quê? Porque ainda há uma contaminação muito grande nesse sentido. Esse discurso, basicamente, emocional do desarmamento, ele é muito fácil de impregnar as pessoas, né? Essa ideia de, mas nossa, um monte de gente armada, vai ter tiroteio na rua, vai ter briga de bar, vai ter briga de vizinho. Isso é muito fácil de colar, né, esse discurso, né? Na hora que você pega e fala, tá bom, então vamos trazer dados. Aí esses dados não existem. Só que também não interessa, porque o que importa, no final das contas, é a narrativa que é aplicada, né? Então, o mais importante, e é por isso que eu abandonei muito essa parte política, embora eu não tenha, nunca tive, nem tenho nenhuma pretensão político-eleitoral, né? Eu costumo brincar, eu digo, eu sou pobre, mas sou limpinho, não quero ser político, né? E assim, porque eu entendo que não é a política que vai mudar isso. A gente precisa de uma mudança muito mais profunda, a gente precisa resgatar o que o Brasil já foi no passado. Numa época que qualquer bolsa masculina você comprava na loja, né? E nessa bolsa vinha o coldre para arma de fogo, de tão corriqueiro e de tão comum. E nenhum político falava sobre isso porque era algo corriqueiro, era algo que fazia parte da nossa sociedade, né? Do cultural do brasileiro. E não tinha tiroteio, não tinha massacre, não tinha briga de trânsito, nada disso, né? Portanto, essa ideia de que isso vai acontecer é falso, completamente falso, né? E a gente precisa resgatar isso, né? Por isso que eu abandonei muito essa parte política, de legislação, porque o mais importante realmente é fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Que é transmitindo informação, é chamando as pessoas para dizer, olha, você pode até estar torcendo o nariz enquanto eu estou falando, mas vai atrás de informação. Não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar na Ana, não precisa acreditar em você. Eu sempre falei isso em todas as minhas palestras, né? Não acreditem no que eu estou falando. Vão procurar informações. E aí vocês vão ver quem está certo e quem está errado. É muito simples. Sabe que uma vez eu estava apresentando aqui na Band e tinha um câmera que trabalhava comigo, Portuga, que era muito espirituoso, e ele veio para falar para mim, porque a Silvia tinha falado qualquer coisa de não, porque se liberarem as armas, a gente vai ter bang bang. E eu respondi, não, bang bang a gente já tem hoje. E o Portuga depois veio me corrigir, falou, não, a gente não tem bang bang, a gente só tem bang. Porque a gente só leva tiro. Só tem bang, não tem bang, bang. É só um lado. É só um lado. Então fica muito complicado. E a gente teve esses dias, né? Fábio Weingarten, que é um parceiro, um grande amigo, ele é secretário executivo de comunicações, né, do governo federal, e ele tem porte de arma, ele tem todas as licenças, ele pode andar armado, ele reagiu a uma tentativa de assalto e prendeu um ladrão. E como o Benê falou, se você for olhar as notícias sobre esse caso, né, são todas elas uma crítica, pelo menos as que eu vi, uma crítica ao Fábio. Né? Algo absurdo, Benê. Como se fosse um absurdo ele ter reagido e prendido um criminoso, né? Porque ele estava, ou seja, ele mostrou que as armas são instrumentos eficazes para a defesa. O que a gente não pode continuar tendo é essa legislação elitista, né, que a gente tem. Então, hoje, eu consigo ter uma arma de fogo? Consigo, né? Só que para isso eu gastei tempo, gastei dinheiro, né? Eu tenho estudo, eu tenho instrução, eu tenho casa, eu tenho dinheiro para fazer isso, eu tenho tempo para fazer isso. E os que não têm? Só que eu não tenho porte, né? Por quê? Porque o porte hoje, infelizmente, né, é para quem está no poder. Então, eu não conheço nenhum ministro que não tenha porte, eu não conheço nenhum senador que não tenha porte, eu não conheço nenhum deputado federal que não tenha porte, né? Agora, o cidadão não. O cidadão continua à mercê dessa legislação absurdamente elitista. A gente precisa mudar isso. E é interessante, né, porque essa parte cultural, eu ministro um curso, que é um curso básico de tiro, né, uma gun experience, né, que é tão comum nos Estados Unidos, né, que é uma experiência com armas, né, onde as pessoas vão lá, pessoas que nunca atiraram, pessoas que nunca viram arma. Já tivemos alunos que tinham medo de arma e foram lá para perder esse medo, para entender o que é esse mundo, né, o que é isso. E as pessoas saem de lá
com uma visão completamente diferente do que eles tiveram até agora, né? Que a arma não é sinônimo de violência, não é sinônimo de criminalidade, não é sinônimo de opressão, é muito pelo contrário, é super divertido, né? É gostoso você atirar, é divertido você acertar um alvo, e além de tudo, você percebe que é um instrumento relativamente fácil de você usar para, se for necessário, defender a sua vida, defender sua casa, defender sua família, né? Quem é que espera que a polícia esteja 24 horas por dia, né, na porta da sua casa para defender sua casa? Isso nunca vai existir. É uma promessa falsa, né? Essa ideia, você não tem que ter uma arma, você tem que cobrar segurança pública. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não existe uma polícia, né, onipresente, né? Não tem como existir, e, aliás, não pode existir, né? Porque aí seria o Estado controlando tudo. Tem uma coisa que, quando a gente entra nesse debate sobre armas, parece que a gente está colocando uma arma na cabeça das pessoas e obrigando a pessoa a comprar uma arma. Gente, compra a arma quem quiser. Se você é contra ter uma arma em casa para proteger a sua família, não compra. Isso é uma coisa que eu vejo acontecer muito. A segunda falácia, que quando falam, que eu vejo brasileiro falando da segunda emenda, parece que eu vou ali no Target e compro uma arma ali agora para mim, e não é assim. Aqui também existe um processo, um critério que você tem que seguir. E uma outra coisa da importância da segunda arma, da segunda emenda, é que a própria emenda já é profilática. Mesmo que se você não quer ter uma arma em casa, por N razões, a segunda emenda, ela te dá essa profilaxia, porque a pessoa ela pensa duas vezes se você tem uma arma. A pessoa não sabe se você tem uma arma em casa. É uma medida profilática nesse sentido. Como todos os americanos podem ter uma arma em casa para defesa da sua propriedade, os assaltos, eles têm um caminho muito mais difícil de serem concretizados, porque o assaltante não sabe se você tem uma arma em casa. E aí, para a gente falar de números, que eu aprendi também ali no livro do Bené, e que aí esses números eu deixo para as mulheres, o primeiro é que, segundo o Ministério Público, 83% dos feminicídios, né, que falam, assim, denominados feminicídios, 83%, Lacombe, acontece sem arma de fogo. É por faca, por mãos, por asfixia, por pedaço de pau, 83%. Martelo. E aí, outro número... Tem. Eu devorei o livro do Bené. E aí, um outro número que, para mim, é impressionante é que, no caso de estupro, né, nós, mulheres, a gente está ali, né, sempre com esse medo, né, hoje em dia, somente 4% dos estupros eles se concretizam quando a vítima estava armada, ou seja, 97% dos estupros, das tentativas de estupro, não concretizaram porque a vítima estava armada. Ou seja, aí eu deixo aqui a minha homenagem à minha querida amiga Mariana Brito, que fala: meninos vestem azul e mulheres vestem armas. É assim que a gente tem que se proteger.